Deus é bom. Isso é assustador. Queridos, a princípio esta frase parece um pouco controversa, parece um pouco uma frase que não tem lógica. Deus é bom, isso é assustador? Mas como pode ser isso? Como que um Deus bom pode ser assustador? Como que um Deus bom, a notícia quando cai no meu ouvido, no seu ouvido, no nosso ouvido, como isso pode parecer assustador? Quando olhamos por um lado, aparentemente sim, é verdade este pensamento. Mas se olharmos o que a Bíblia diz, o que as Escrituras dizem sobre Deus, isto é assustador. A bondade de Deus, um dos seus atributos, Deus é bom, isso é assustador. Agora eu vou te explicar por que é assustador. Eu vou te explicar por que esse atributo de Deus é assustador. E deve ser assustador para você que está me ouvindo e para muitos que estão zombando e que dizem: este pregador é um pregador que só prega duro, que só fala coisas duras. É um fanático, é um legalista, é isso e aquilo. Mas porque não conhece a Bíblia, porque não leva um Deus a sério. Porque se levasse as coisas de Deus a sério, se compreendesse a graça de Deus, o amor de Deus, o preço da cruz, saberiam que eu não estou errado. A bondade de Deus é um atributo assustador, por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos maus. Nós pecamos contra Deus, pecamos contra a natureza, contra a criação. Em pecado nos concebeu nossa mãe, em pecado nascemos, somos pecadores. E o problema não é que pecamos, o problema é que não fazemos nada além de pecar, errar. As mais belas motivações do nosso coração, das nossas boas obras, por trás delas existem as motivações erradas. As nossas justiças para Deus são como um capo de imundícia, diz a Bíblia. E pelas mais boas obras, mais boas intenções que temos em nosso coração, ainda assim é enganoso. Há caminho para o homem que parece direito, disse Salomão, mas os finais dele são caminhos de morte. Jeremias disse que o coração do homem é enganoso. Jesus disse que nós somos maus, mesmo assim sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial, que é bom, dará bens, dará o Espírito àqueles que lhe pedirem. Querido, nós somos maus. A Escritura diz isso em Romanos, no 3º capítulo, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Escritura diz que não há um justo sequer, todos a uma se extraviaram buscando seus próprios interesses, não o interesse de Deus. Nós somos maus e a bondade de Deus é assustadora para nós. Por quê? Porque um Deus bom, o que ele faz com o mal? O que um Deus bom faz com o mal, queridos? É uma pergunta para você que é de um evangelho light, que é de um evangelho diet. É para você que acha que tudo é bom, que tudo vai para o céu, que todo mundo é bonzinho. O que um Deus bom faz com pessoas más? O que um Deus bom faz com pessoas orgulhosas, avarentas, vaidosas, mesquinhas? O que um Deus bom faz com elas? O que um Deus bom pode fazer? Querido, se nós que somos maus, se você souber que alguém matou 5 pessoas, você vai querer ver a punição daquela pessoa, você vai ver aquela pessoa na cadeia. Aquele que abusou de crianças, de recém-nascidos, que matou seus filhos, aquele que é um pedófilo, aquele que judiou de pessoas idosas, matou velhinhos, bateu em velhinhos. O que você, que é um ser humano mau, vai achar desse outro ser humano? Vai achar dessa outra pessoa? Do mal que ela fez? O que você, que é mau, vai querer uma pena, uma punição para aquela pessoa? E se nós que somos maus, no nosso coração é o desejo de punição às pessoas perversas e ruins, o que nos faz melhor do que o pedófilo, irmãos? O que nos faz melhor do que o adúltero, do que a adúltera, do que o assassino, do que o assassino? O que te faz melhor? Ah, você vai dizer, eu dou uma cesta básica por mês, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o que você faz é com motivação de ajudar o próximo ou de comprar Deus e de comprar a sua salvação? Nós somos maus, a Escritura diz isso. O seu coração é mau, é egoísta. Todo ser humano que lê a palavra, que examina as Escrituras, elas são como um espelho. Você vai ver o que realmente você é aos olhos de Deus. E Deus é bom, e isso é assustador para nós. É uma verdade assustadora do Evangelho, porque nós
somos maus. Chame Jesus de mentiroso, se você está bravo com essa palavra, porque quem disse isso foi Jesus. Está lá em Mateus, no capítulo de número 6. É só você abrir a sua Bíblia e lê-la, porque você segue muito o que as pessoas dizem, o que os líderes dizem. Observe o que Jesus ensinou na palavra e veja que os homens são maus. Observando isso, irmãos, vemos o quê? Vemos que a única maneira de sermos salvos, que Deus na sua bondade, para eliminar o mal, de uma vez por todas e vencer o mal, enviou seu Filho à terra, para tomar o nosso mal em seu lugar, para tomar o nosso mal em si mesmo, a nossa condenação, nossos pecados, Ele carregou na cruz. E o mal que nós fazíamos, que um Deus bom precisava eliminar o mal, julgar o mal, corrigir o mal, acabar com o mal, porque Ele é um Deus bom, Ele depositou em Cristo nossas maldades e pela sua grande bondade nos trouxe então a chance da salvação, a chance do perdão, a chance da conversão, do arrependimento, através da morte e do sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo nosso Senhor. Deus, na sua bondade e no seu amor, amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar a chance da vida eterna. Um Deus bom. E o que um Deus bom vai fazer com pecadores, irmãos? O que você acha que um Deus bom vai fazer com pecadores que não aceitam a graça, que não se convertem a Jesus, que não nascem de novo, que não morrem para o mundo para viver para Deus? O que um Deus bom vai fazer com pessoas más? Com certeza Ele fará isso, como diz a Escritura: lançará os hipócritas, os maus e perversos no lago de fogo e enxofre. E não será somente os grandes, como Hitler, como tantos homens que são conhecidos pelas suas perversidades, malignidades e maldades, que mataram milhões de pessoas, Mussolini, Stalin, tantos e tantos outros, Nero, Adolfo Hitler. Não. Mas será também aqueles pequenininhos que ninguém conhece, porque Apocalipse no capítulo 20 diz que todos os grandes e pequenos, ricos e pobres, comparecerão diante do trono do juízo de Deus. Então somente os grandes pecadores, os que são conhecidos pela história, mas também os pequeninos, aqueles que talvez não mataram com a mão, mas mataram nos seus corações, foram assassinos, porque aquele que odeia seu irmão, a Escritura diz, é assassino. Talvez não foram aqueles que adulteraram fisicamente, mas adulteraram com seus corações, cobiçaram, adulteraram até mesmo com o mundo, porque a Bíblia diz que são adúlteros aqueles que são amigos do mundo, são inimigos de Deus e são chamados na Bíblia de adúlteros. Talvez você não adulterou assim também, mas você adulterou a palavra de Deus. A Bíblia diz que aqueles que adulteram a palavra de Deus receberão as maldições, serão chamados mentirosos, porque adulteram a palavra de Deus. Aqueles que roubam. Mas eu nunca roubei a ninguém. Você rouba, porque a Bíblia diz em Romanos que somos devedores, tanto de gregos como de bárbaros. Paulo se achava devedor. E qual era a dívida de Paulo para com os romanos e os gregos e os bárbaros? Está lá em Romanos capítulo 1. Era de amá-los, de falar para eles do Evangelho. Então era uma dívida para com aquele povo. Paulo também disse: a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor, que está em Romanos. Então nós devemos, e quando nós não pagamos a nossa dívida, nós somos ladrões. Então você pode ser um ladrão por não perdoar, você pode ser um assassino por não perdoar, por guardar mágoas, você pode ser um ladrão por ser orgulhoso, avarento, só pensar no dinheiro. Você serve a Mamon, não a Deus. Você é mau, nós somos mau. Enquanto você não reconhecer este câncer, esta lepra da tua vida, e pedir a Jesus para entrar na tua vida e converter você, para que Ele vive em você, e você odeia essas coisas que você ama, e ama as coisas a qual você odiava, o amor, a humildade, o perdão, então Deus, pelo seu Espírito, vai te regenerar, e o Espírito de Deus habitando em você, você dará frutos do Espírito Santo espontaneamente, com alegria e com amor, para a glória de Deus. É isso que o Evangelho nos promete, irmãos. Deus é bom e isso é assustador. Isso é assustador porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Deus, um Deus bom, vai ter que acabar com o mal, eliminar o mal, julgar o mal, porque Ele é bom, e porque Ele é justo, e porque Ele é santo, e porque é um Deus que se ira todos os dias, como diz a Bíblia, e porque é um Deus de amor, e um Deus que ama, não pode tolerar o mal.
não pode tolerar a maldade. Embora sua longanimidade é grande, ele permite que o mal muitas das vezes aparentemente triunfe sobre o bem, que os maus prosperem. É porque ele é longânimo e ele dá chances aos seres humanos que se arrependam. E quando essas chances não são aproveitadas, então não resta outra coisa a não ser a justiça de Deus sobre os tais. Por isso, irmãos, não despreze a bondade e a benignidade de Deus, porque é ela que te conduz ao arrependimento. Não despreze o dom de Deus, que é Cristo Jesus. A graça de Deus, porque é pela graça que somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas e criados para boas obras. Queridos, que você reconheça a tua doença, porque se muitas pessoas forem ao médico, elas não vão querer ouvir do doutor: você tem um câncer, você tem uma AIDS, você tem uma lepra, mas elas vão querer ouvir do doutor: você está com a saúde boa, está tudo bem. O doutor pode até mentir, sabendo que você está com uma lepra, só para te alegrar. Mas o que vai acontecer com você depois? Você vai morrer, vai definhar na lepra, na AIDS e na doença. Por quê? Porque o doutor teve medo de dizer como você está. Teve medo, isso lhe custou a sua vida. Assim também espiritualmente, não podemos ter medo de pregar, não podemos ter medo de dizer como os seres humanos estão hoje aos olhos de Deus, sem terem Jesus, sem ter a salvação. Eles estão com lepra e com câncer, vão morrer e vão para o inferno se não se arrependerem e não reconhecerem que a chaga está dentro deles e que precisam urgentemente do doutor, do médico, do Espírito de Deus para regenerá-los, para tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, para fazer deles uma nova criatura em Jesus Cristo. Quem não entender isso dificilmente vai ser salvo. Quem não for convencido do pecado, do juízo e da justiça não será salvo. As pessoas acham que são boas, que vão para os céus porque são boas. Estão totalmente equivocadas e enganadas. Só irá para os céus aquele que nascer de novo, aquele que for regenerado, aquele que Deus operar uma obra sobrenatural em sua vida. Então ele vai nascer de novo da água do Espírito, então vai produzir os frutos do Espírito de Deus na vida dele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém.